A gravação foi iniciada. Obrigada, Hélio. Então, bom dia a todos e todas. Hoje a nossa sessão de julgamento da Quarta Câmara Julgadora, do dia 12 de fevereiro de 2025. Então, temos aqui apenas um advogado, doutor Paulo Ricardo, que vai acompanhar. Bom dia, doutor Paulo. Vai acompanhar o caso da Seara Alimentos, um caso que saiu em vista de relatoria do Dr. Rubens de Oliveira, saiu em vista para mim, né? Então, o doutor Paulo já fez sustentação oral e está apenas acompanhando. Então, eu estou aqui registrando, Rubens, o meu voto. Se você quiser fazer um histórico, um leve histórico, resumo, né? Acho que todos estavam presentes, acompanharam, mas é bom fazer essa, né? Recapitular o caso. Então, com a palavra, doutor Rubens, eu estou registrando aqui. Certo, bom dia a todos. Bom, são alguns itens, deixa eu ver se eu consigo dar uma pincelada aqui, né? O item 1 é falta de pagamento por erro na apuração do imposto originado da escrituração vigia. Ocorreu o lançamento apenas dos valores contábeis das operações de saídas, sem o lançamento do imposto, né? A decisão recorrida cancelou a acusação fiscal sob o seguinte argumento: as emissões de documentos fiscais de forma irregular, com débitos indevidos do imposto e com possíveis impactos nos cálculos dos créditos outorgados, devem ser apuradas em ação fiscal própria, não sendo justificativa para a procedência de acusação de falta de pagamento em operações que não constituem fato gerador do imposto. A acusação ela não possui um relatório circunstanciado, então o auditor é muito econômico nas suas exposições, nas suas explicações, tá certo? Mas, em suma, a acusação fiscal afirma que o contribuinte deixou de pagar imposto pela emissão de documento fiscal com ICMS destacado, sem fato gerador, mas se não há fato gerador, não há imposto a se pagar, tá bom? Então, a decisão recorrida está correta, mantido o cancelamento do item 1. Passamos para o item 11, é uma controvérsia a respeito da quantidade de casas decimais utilizadas no cálculo do crédito outorgado. O contribuinte usou mais que duas casas decimais nesse cálculo, o fiscal disse que tinha que ser duas, né? E o contribuinte alega que a legislação não especifica a quantidade de casas decimais, né? E o fiscal argumenta que, como não está previsto a quantidade de casas decimais, também não está previsto que pode usar 15. Enfim, não tem sentido nenhum, né? A afirmação não se sustenta e, então, correta a decisão recorrida que manteve esse cancelamento aí do item 11 também. Já no item 15, é falta de estorno de crédito na proporção das saídas interestaduais de mercadorias beneficiadas por crédito outorgado em relação ao total do valor da saída das mercadorias. O item 15 foi reduzido, tá bom? Porque o valor correspondente às devoluções de mercadorias deve ser excluído do valor total das saídas para a apuração do crédito outorgado. Mas não há que se estornar o crédito ordinário, a que faz jus o contribuinte, pela reentrada da mercadoria no estoque. Então é o seguinte, ele tem crédito outorgado em relação a algumas saídas que ele pratica, tá bom? O crédito outorgado que você calcula em relação às saídas. Mas algumas mercadorias são devolvidas. Então, aquele débito anterior, ele não pode ser usado para o cálculo do crédito outorgado, porque a mercadoria entrou de novo. Só que o fiscal foi e glosou também o crédito que ele tomou na entrada da mercadoria, né, para anular o débito anterior, o que não faz nenhum sentido. Então, está correta a decisão que reduziu o item 15 em relação às devoluções. Então, nego o provimento ao recurso de ofício. Os itens 12 e 13 tratam do crédito outorgado, lançado a maior, por haver justamente deixado de deduzir o valor daquelas devoluções, tá bom? O item 12, operações previstas no artigo 40, o item 13, artigo 27. Não vou
ler as normas, itens 12 e 13 mantidos, item 15, então, esse item foi reduzido lá no recurso de ofício, né? Afastando do débito fiscal os créditos ordinários tomados por ocasião do retorno, e superada, então, essa necessidade de estornar os créditos outorgados para qualquer hipótese que a mercadoria retorne ao estabelecimento, existem ainda outras alegações recursais. O contribuinte contesta os cálculos do fisco, e a julgadora ACO conclui que os cálculos apresentados pela defesa não podem ser aceitos, porque, como detalhou o fisco, a planilha referente ao mês de março de 2009 não foi apresentada. E os meses de janeiro e setembro de 2018 e abril, maio e junho de 2019 apresentavam, sem justificativas, divergências com relação ao total de crédito considerado. Está correta a julgadora, tá? Então, eu nego o provimento de recurso de ofício e dou o provimento parcial ao recurso ordinário. E eu retifico a taxa de juros para o índice Selic. É como eu voto, senhores. Obrigada, Rubens. Então, saiu em vista que o meu voto ele é muito simples, né, no sentido de que eu tinha pedido vista dos autos para analisar um pouco mais, para pensar um pouco mais, né, nas questões, uma vez que esse auto ele é bastante complexo, gerou muito debate até, né? Foi bem longo, foram 17 acusações, mas remanesceram apenas, como aí o doutor relator acabou de se pronunciar, os itens 1, 11, 12, 13 e 15, né? Então, eu pensei nessa questão das casas decimais também, que era um ponto polêmico. Acho que até tem uma manifestação fiscal, não sei se o Pedro vai registrar, mas eu digo assim, adoto bem elaborado o relatório do juiz relator, a quem rendo minhas homenagens, e quanto à análise do mérito, eu acompanho integralmente o doutor relator, doutor Rubens, em seu bem fundamentado voto, que conheceu e negou provimento ao recurso fazendário e conheceu e deu parcial provimento ao recurso ordinário, apenas limitando os juros ao patamar da Selic. Então, esse é o voto. Eu estou vendo aqui o registro, o recurso de ofício, na verdade, conheceu, então eu tenho que alterar. É não provido, eu botei não conhecido, né? É isso. Foi negado provimento ao recurso de ofício, conhecido integralmente o ordinário e não provido. Eu vou só alterar aqui esse registro. Então, esse foi o meu voto acompanhando integralmente o relator. Os debates estão abertos, manifestação fiscal aqui solicitada e sendo concedida. Obrigado, senhor presidente. Eu vou me manifestar só com relação à solicitação de provimento com relação do recurso de ofício, né, com relação ao item 15. Então, eu vou colocar aqui as minhas considerações para que a gente possa ler junto, né? Já fiz o registro, se os senhores quiserem acompanhar comigo, então, com todo respeito ao voto do ilustre juiz relator, entendemos que o recurso de ofício há de ser provido com relação ao item 15. O autuado argumenta que, ao deduzir os valores das devoluções da base de cálculo das saídas do período, o autor do feito também deveria ter excluído os respectivos créditos do cálculo dos estornos. O autor do feito não deixa dúvidas em sua manifestação fiscal a respeito desse argumento. Que diz o autor do feito, então? Para justificar as suas alegações, a impugnante elaborou um novo demonstrativo e fez uma comparação com o demonstrativo elaborado pelo fisco, para concluir que o valor a estornar seria inferior ao apurado, importando em R$ 5.500 e não o valor de R$ 8.400. Diante do alegado e comparando os cálculos efetuados pela impugnante com os cálculos efetuados pelo fisco, nota-se que a diferença apontada está relacionada com as operações realizadas pelo CFOP 1906, que é retorno de mercadorias, remetidas para depósito em depósito fechado ou armazém geral.
Dessa comparação, pode-se observar que a única diferença encontrada e apontada pelo impugnante está no valor correspondente ao crédito pelas entradas lançadas na GIA. Enquanto na GIA normal o crédito considerado foi de R$ 983 mil, o apurado pelo contribuinte, de acordo com sua argumentação, corresponde a R$ 959 mil. A diferença encontrada de cerca de R$ 24 mil, ao que tudo indica, corresponderia ao valor de ICMS incidente sobre as operações, pois, segundo suas alegações, ao excluir os valores das operações de devoluções da base de cálculo das saídas, né, para fins de estorno do crédito, o FR atuante também deveria ter excluído os respectivos créditos dessas operações do cálculo do estorno, o que não procede, isto porque as operações realizadas com depósito fechado estão beneficiadas pela não incidência, nos termos do artigo 7º, inciso 1 do Regulamento do ICMS. Portanto, não há que se falar que o AF atuante também deveria ter excluído os respectivos créditos dessas operações do cálculo do estorno. Esclareça-se que no total dos créditos pelas entradas lançadas nas GIAs, incluem-se os créditos correspondentes a essas operações, retornos e devoluções, uma vez que as saídas foram tributadas. Pelo entendimento da impugnante, o fisco teria que estornar o crédito do imposto correspondente a operações do retorno de depósito fechado, que é o CFLP 906. É importante destacar que a mesma sistemática adotada pela impugnante para proceder ao estorno do crédito proporcional foi também a utilizada pelo fisco, que apenas ajustou os valores não deduzidos correspondentes aos retornos/devoluções, conforme norma tributária aplicável ao caso. Ou seja, as mercadorias que saíram com débito do imposto retornaram com o correspondente crédito. As que saíram com a não incidência do imposto retornaram sem o imposto. Portanto, não tem por que a impugnante contestar os valores apurados. Não procede o pedido de refazimento dos cálculos efetuados, pois não há que se falar em excluir do cálculo de estorno os créditos decorrentes das operações cujas saídas não estão sujeitas ao crédito outorgado. Então, senhores, somos pelo provimento parcial do recurso de ofício, com o restabelecimento da parte cancelada referente ao item 15 do AIN exordial. Esse é o nosso parecer, senhor presidente. Obrigado. Obrigada, Pedro. Então, o registro está feito, os debates estão abertos. Presidente, vou só contrapor um ponto aqui, a manifestação da representação fiscal, que está numa voto, um minuto, eu vou só ler aqui, se for permitido, tá bem? Então, assim, cabe um adendo a respeito da manifestação da representação fiscal apresentada na sessão de julgamento, onde sustenta que, dessa comparação, pode-se observar que a única diferença encontrada e apontada pelo impugnante está no valor correspondente ao crédito pelas entradas lançadas em dia, enquanto na GIA normal, etc., a diferença encontrada de R$ 24 mil é que tudo indica corresponder ao valor do semestre incidente sobre a operação, pois, segundo suas alegações, ao excluir os valores das operações de devoluções da base de cálculo das saídas, o FR atuante também deveria ter excluído os respectivos créditos dessas operações de cálculo do estorno, o que não procede, porque as operações realizadas com depósito fechado não são tributadas, né? Aí eu volto ao meu voto. Todavia, a redução promovida na decisão recorrida recaiu nos retornos ocorridos nos códigos 1201 e 2201, conforme as folhas 5.998, que se refere à devolução de vendas de produção do estabelecimento, ou seja, operações tributadas. Então, nesse ponto, eu mantenho meu voto, entendendo que o FR excluiu, o FR excluiu, glosou créditos legítimos, né? Créditos ordinários pela entrada da mercadoria no estabelecimento, além dos créditos outorgados. Ele tinha que excluir os outorgados, mas não poderia excluir os créditos ordinários. É isso. Grato. Ok, Rubens, obrigada. É o que está aqui no voto, né? Foi após a manifestação fiscal na outra sessão. Já Sim. tinha sido proferida e que caiu, né? Então, os debates são abertos, então acompanho integralmente o relator. Acompanho também. Acompanho o relator também. Ok, então vamos encerrar os debates e verificar quórum.
Então, iniciando a votação. Então, encerrando a votação, então, o resultado, conforme lido, o voto do relator, do Dr. Rubens, né, foi unânime, recurso ordinário da Seara conhecido e parcialmente provido apenas com relação à limitação dos juros, a Selic, e o recurso da Fazenda, né, o recurso de ofício, conhecido e não provido. Então, esse é o resultado, doutor Paulo, e se eu quiser permanecer, estamos à disposição aqui. Agradeço a sua presença hoje. Obrigado, Companheiro. presidente. Peço licença para me retirar. Desejo um bom dia a todos. Um bom dia. Então, vamos passar aqui, finalizado, a encerrar o julgamento, né? Encerrando o julgamento do caso, e vamos passar para o próximo. Aqui vamos seguir a pauta. Então, o próximo, segundo processo da pauta, é o auto 5023-064, posto Piratininga, Osasco. O relator é o doutor Rubens. Então, não temos mais advogados presentes, né? Não temos sustentação oral. Então, eu vou gravar solicitante ausente. Tem um solidário, tem vários solidários também, né? Está aparecendo recurso ordinário Luiz Ernesto Franco e recurso ordinário Maria Cecília Coelho da Silva Coppola. Então, todos aqui a sustentação oral ausentes. Então, não temos sustentação oral, né? Então, iniciando os debates com o doutor Rubens. A palavra. Obrigado, presidente. Esse auto de infração foi lavrado por recebimento de mercadoria desacompanhada de documentação fiscal, apurados por levantamento fiscal. Etanol e diesel, tá? O posto, ele recebia mercadoria sem nota fiscal, tá? Há responsáveis solidários e o AIM foi lavrado após a baixa voluntária da empresa, tá certo? Basicamente é isso. Desculpa, tem... Sim, não tem sustentação oral, não. Não? Tem Então tá, achei que sustentação tivesse. oral, Rubens, não, Tá, pode certo. continuar. Não, tudo bem. Solicitantes ausentes aqui, ok. não, tá? Tá bem. Então, vou fazer uma breve exposição aqui. A ordem de serviço fiscal foi emitida em 28 de janeiro de 2021. A empresa foi baixada em 12 de maio de 2022. Extinção pelo encerramento da liquidação voluntária e houve a lavratura desse AIM, né, em 25 de agosto de 2023, com a responsabilização solidária dos participantes. Tá certo? Inicialmente, cabe analisar a alegação de ilegitimidade passiva do estabelecimento autuado. Existe já um posicionamento na Câmara Superior, segundo o qual não se pode lavrar auto de infração em uma empresa extinta. Tá? Então, eu estou seguindo esse raciocínio. E não se lavra auto de infração a uma empresa extinta. Seria como autuar de cujos por falta de pagamento de TCMD, algo desse tipo. Tá certo? Então, eu cito alguns paradigmas da Superior
Então, volto ao meu voto, né? A ilegitimidade passiva da empresa é regularmente extinta e parece ser matéria já bem sedimentada nesse tribunal. Eu estou ciente de que a baixa voluntária se deu no curso da ação fiscal, mas eu não vejo como isso possa ser um fato excludente da regra geral, tá? Quer dizer, se a pessoa fez isso antes ou após da a notificação, né, da ação fiscal, aquelas regras de espontaneidade, eu creio que não se aplicam nesse caso aqui, tá certo? E a legislação tributária contém as hipóteses onde se permite a responsabilização solidária de sócios pelo débito fiscal, mas a própria responsabilidade solidária exige dois ou mais polos, que respondem solidariamente entre si pelo débito fiscal. No caso do exame, a empresa não mais existia à época da lavratura do AIN, sendo assim inaplicáveis os conceitos de solidariedade, pois a pessoa jurídica que cometeu a infração não existia à época da constituição do crédito tributário. O fiscal expõe que a base legal para a responsabilidade solidária é o inciso 1º do artigo 10 e o artigo 11 da Lei 6374. Diz o seguinte, artigo 10. São responsáveis solidariamente a pessoa natural ou jurídica pelo débito fiscal do alienante quando venha a adquirir fundo de comércio ou estabelecimento comercial. E eu não vejo nenhuma relação entre essa norma e os fatos do processo, tá certo? E na própria acusação fiscal consta que a capitulação da responsabilidade estaria na portaria CAT 92/98, onde consta que a solicitação de baixa na hipótese prevista no CAPT importa responsabilidade solidária dos empresários, titulares, sócios e administradores no período de ocorrência dos respectivos fatos geradores. Eu entendo essa regra, mas, novamente, tá? Essa solidariedade implica na lavratura do AIN em uma empresa extinta, uma hipótese que esse tribunal já se posicionou pela impossibilidade jurídica. Então, é a linha que eu vou seguir, tá certo? Se houver algum recurso para a Câmara Superior e eles mudem o entendimento, nesse caso, ou de maneira geral, ok, mas como o entendimento é nesse sentido, e eu entendo que é certo isso, né, que você não pode lavrar um auto em cima de uma pessoa que já morreu, ou uma empresa, uma pessoa jurídica que já está extinta. Então, eu vou seguir essa mesma linha, tá certo? Entendo que o doutor Pedro tem um posicionamento também que é muito coerente nesse sentido. Eu vou gravar meu voto aqui. Ok, obrigada, Rubens. Então, ele gravando, o Pedro vai pedir né, o Isso, senhor presidente, registro, fazer né? uma Assim que ele. manifestação, isso, nesse Sim, caso aqui. assim, E aí claro. é aquela coisa, antes de eu passar a leitura da minha manifestação, vejam, senhores, é um posicionamento extremamente razoável o da Câmara Superior, no seguinte sentido: não há que se lavrar um auto em cima de uma pessoa jurídica extinta. Ok. Só que a lei prevê esta possibilidade. Então, entre o que é razoável e o que a lei permite, eu acho que a lei, estamos sob o império da lei, a lei permite que se faça desta forma. Então, se a lei não permitisse que se fizesse dessa forma, ok, não temos legislação. Bom, então vamos ao que é razoável, vamos ao que o bom senso determina. Então, o bom senso determina que não se possa lavrar sobre uma pessoa jurídica extinta. Nesse caso aqui, pior ainda, porque ele extinguiu a empresa durante a ação fiscal. E nesse sentido, a manifestação que eu vou trazer para os senhores é clara na seguinte linha: não há que se falar em impedir a baixa da empresa porque existem atos fraudulentos ou existem atos ilícitos e tributários que serão apurados posteriormente. Então, a legislação é clara nesse sentido. Eu vou colocar aqui a minha manifestação, eu passo a leitura e aí a gente conversa. Senhora presidente, precisa autorizar, né? Assim, já Isso. está concedida, Pedro. Ok.
Pronto, já está registrada, senhores. Eu passo então a leitura. Com todo respeito ao voto do ilustre juiz relator, a questão da suposta ilegitimidade passiva já foi esclarecida pelo autor do feito. Então, conforme explanado em sua manifestação de fiscal de florestal, a legislação que permite a autuação da pessoa jurídica que praticou o ato infracional, ainda que posteriormente baixada, é de claridade solar. Portaria CAT 92, de 98, anexo 3 do Cadastro de Contribuinte ICMS. O que diz essa portaria? Artigo 24. A inscrição no cadastro de contribuinte ICMS, sua alteração e extinção está previsto na lei, exatamente é este caso, a baixa, ocorrerão independentemente da regularidade de obrigações tributárias, previdenciárias ou trabalhistas, apuradas antes ou após o ato da extinção. Está prevendo todos os casos aqui. Parágrafo 1º. A baixa referida no caput não impede que posteriormente sejam lançados ou cobrados tributos, contribuições e respectivas penalidades, decorrentes da falta do cumprimento de obrigações, ou da prática comprovada e apurada em processo administrativo ou judicial de outras irregularidades praticadas pelos empresários, pelas pessoas jurídicas. Ele coloca claramente, pelas pessoas jurídicas ou por seus titulares, sócios ou administradores. Então aqui o auto, nosso entender, está perfeito, por quê? Porque foi autuada a pessoa jurídica, que é permitido pela legislação, e foram colocados os sócios como responsáveis solidários, exatamente como determina a legislação. Ou seja, eu falando agora, ou seja, índice dos julgadores, a legislação estadual prevê a autuação da pessoa jurídica que praticou o ato infracional, independentemente de ter havido a sua baixa a que tempo for. E o caso ora em julgamento torna-se ainda mais grave na medida em que a autuada solicitou sua baixa após o início da ação fiscal, sendo que, ao contrário do que muitos alegam, não deveria o fisco sair em desabalada carreira para investigar minuciosamente a empresa que solicitou a baixa, para só fazê-lo se não encontrasse nenhuma irregularidade. Porque a legislação fala, ele vai fazer a baixa, se ele quer, ele pode fazer. Ok, então não precisa do fisco. Bom, vamos olhar nos 5 anos correndo aqui para ver se eu posso baixar. Não, você pode baixar ali, solicitou, você baixa. E aí? E aí você tem 5 anos para fazer a verificação dos atos dos ilícitos tributários e, portanto, voltar e fazer a autuação. Ora, a legislação é clara, a baixa ocorrerá independentemente de da regularidade das operações tributárias. Portanto, data máxima vênia, parece-nos equivocado o posicionamento adotado pelo nobre relator em diversos julgados desse tipo, na medida em que, alega, o Dr. Rubens sempre fala isso, não haver legislação que permita a autuação da pessoa jurídica extinta, fecha aspas, cancelando os autos de infração, fundamentando seus votos apenas no posicionamento adotado pela Câmara Superior. Então, de novo, a Câmara Superior fala que não é razoável. Ok, só que existe lei, existe legislação que prevê esse caso. Então, entre a legislação e o que é razoável, é óbvio que a legislação deve prevalecer. Então, desta forma, superada porque devidamente comprovada a legitimidade do sujeito passivo da autuação, somos pelo retorno dos autos ao douto relator, para que se pronuncie sobre os demais pontos levantados pelo autuado, sem um recurso ordinário. Esse é o nosso parecer, senhor presidente. Obrigado. Obrigada, Pedro. Senhor presidente, o único ponto, assim, doutor Pedro, não existe lei que autorize isso, certo? Se estivesse na lei, eu não ia discutir. Existe uma portaria CAT que não é lei, né? Mas aí você nega a validade de uma portaria CAT e o que ela fala, você joga por terra e não pode ser feito. Eu estou seguindo a Câmara Superior, doutor Pedro. Não, então, de novo, a Câmara Superior não traz fundamento para isso. Pedro, é exatamente isso que você falou. A portaria CAT tem que ser desconsiderada e porque ela não é válida. A lei não fala isso. A portaria CAT fala isso. A lei fala que a extinção natural da pessoa jurídica até saiu esses dias uma decisão falando sobre incorporação, é a morte. A falência, que tem uma outra condição, é a morte da PJ. Você encerra a PJ, ela morreu. Se ela fosse comparada com a pessoa natural, ela morreu. Você não pode atuar uma pessoa morta. Assim, você não pode atuar uma PJ extinta. Se a portaria CAT falar isso, está errado. Então, aí que tá. A lei fala. Não é lei. A portaria CAT não é lei. Não, então, espera, mas a lei fala. O ato.
a lei vai retroagir aos efeitos do fato gerador. Quando houve o fato gerador, a empresa existia. Então que se faça atuação contra um responsável, que se coloque uma hipótese de responsabilidade. Agora, não autuar a PJ. Para mim está muito bem clara a possibilidade. Que se criasse uma hipótese, que não sei se tem, uma hipótese de responsabilidade, que coloca o sócio da época como responsável, não sei, né, no interesse comum. Agora, não dá para atuar uma PJ extinta, senão a gente vai atuar um morto. Pessoa que morreu. Cadê? Residência. Cemitério do Morumbi. O cara vai lá e autua. Então, assino aqui, entendeu? Não dá para atuar uma pessoa extinta. Para mim é muito claro que foi permitido, mas enfim. Os senhores fiquem à vontade para votar como os senhores entenderem. Então, os debates continuam abertos. Eu vou acompanhar o relator. Flávio, você quer falar? Sim, eu estou vendo aqui, tem esses solidários, a gente está falando do posto Piratininga, é isso, né? Isso, é Piratininga, Osasco, isso. Isso, aí eu estou vendo aqui na primeira página, onde constam os solidários aqui listados? Ele está num hat que foi feito posteriormente. Ah, tá. Eu também procurei isso aí. Eu falei, mas cadê os solidários? Porque a gente abre o auto infração, tem os solidários, né? Tá. Eu falei, onde é que tá? Aí eu falei, a única possibilidade é ter um hat. Tem tem o hat. E aí, nesse hat tem também um novo relatório explicando a solidariedade? São sócios, né? Ele fez o novo hat só para incluir os sócios como solidários. Porque eu vejo o seguinte, o 134 CTN diz o seguinte: no caso de impossibilidade do exigência do cumprimento da obrigação principal pelo contribuinte, responde solidariamente, né? Os sócios no caso de liquidação da sociedade de pessoas. Mas aí seria um tipo específico de sociedade, né? De pessoas. Mas o STJ já se manifestou que, por exemplo, quando é o empresa do Simples, que você pode baixar sem que haja declaração de negativa de débitos, se aplica esse inciso 7º no caso de empresa do Simples. Me parece que aqui o caso é totalmente similar, porque a Fazenda autoriza baixar sem que haja essa exigência de inexistência de débitos, tá? Então, seria aplicável tal qual o STJ entende aplicável para o Simples 1347 aqui, né? E também talvez teria um agravante aí, que nem o Pedro falou, foi durante a ação fiscal que a empresa foi baixada, né? Na verdade, a dissolução com certeza é irregular, porque para ser feita a dissolução você tem que ter a certidão negativa e não sei o que, tudo isso, e a pessoa não vai conseguir uma certidão negativa com a empresa em fiscalização, imagino, né? Porque então eu acho que eu vou pedir em vista para analisar esses e outros fatos. Eu sei que existe decisão do TJ que fala que exatamente isso que o doutor Brigamini falou, né? Que não pode, não sei o quê. Até estava observando algumas delas aí tem recurso aí pro STJ também, tá? Mas porque se a gente adotar um posicionamento diferente, me parece que a gente vai estar convalidando que a pessoa se encerra a empresa, ela se livra das dívidas tributárias e fica tudo bem. Me parece que não é esse o entendimento. Me parece que tem legislação a respeito e os tribunais superiores já se manifestaram dando amparo à tese fazendária. Mas eu vou tirar em vista, aí eu retorno. Tá? Não sei se o doutor Brigamini quiser fazer algum adendo. Eu vou pedir também, não por nada, só porque eu me interessei pelo assunto, senão eu quero estudar, só por isso. Mas Flávio, acho que você colocou uma coisa muito importante aqui, o 134, eu estou vendo aqui agora. Tá lá, e aí, Pedro, aqui é uma alternativa para a Fazenda. Aqui, artigo 134, no caso de impossibilidade de exigência da obrigação principal pelo contribuinte, responde solidariamente. Aí, 2 pontos, inciso 7. O sócio, no caso de liquidação. Então, tá aqui, você não pode atuar APJ. E aí, Flávio, concordo com você em gênero grau.
Você pode autuar outra pessoa, mas não a PJ, que autua o sócio como solidário. Está aqui, ó, 13457. Né? Agora, você não pode autuar a PJ, que foi extinta. Se não, imaginemos aqui a situação de um contribuinte regular, pessoa física, que vende aí, como a gente já jogou em alguns casos, que vende no Mercado Livre, 4 milhões, lembra daquele caso? 4, o cara vendeu 4 milhões no ano, falou que era venda esporádica, né? Eu até brinquei que se ele fosse PJ, estaria excluído do Simples. Pega um contribuinte regular desse e ele morre, tá enterrado. Aí o fisco vai autuar, vai no cemitério autuar o cara. Não tem como fazer isso, né? Agora, fazer a autuação do sócio, no caso de liquidação, que é o 13457, acho muito viável e válido. Agora, a PJ não dá. Pelo que eu entendi, os sócios eles estão solidários, né? Eu tô vendo aqui pelo debate, eu não vi, eu comentou. Eu tentei ver, mas os sócios estão como solidários, é isso aí. Então. Aí também, vai lá, mas aí, vai lá. A própria solidariedade dos sócios aí, ela não tem pé nem cabeça. A regra apresentada é aquela pessoa que adquire fundo de comércio, continua a explorar a mesma atividade. Não tem nada disso nos autos, né? Assim, eu vou pedir visto porque eu gostei do tema do assunto. Então, esses casos, né, de responsabilidade, solidariedade e de, né, autuar diretamente a PJ, né, extinta, é sempre complexo mesmo, né? Eu acho que as vistas são importantes, né, são válidas. Bergamini, então Adolfo pedindo, então concedendo. E o Flávio vai solicitar também. Vou também. Eu estou procurando a aba aqui que está esse. Ainda não apareceu sua solicitação. Então, eu acho que sempre são pontos de debate, né? Tem, às vezes, algumas peculiaridades do caso, né? Vale a pena olhar, Flávio Bergamini, o artigo 12 do RICM, está lá no final, que tem as hipóteses onde você pode desconstituir, né, essa separação e entrar no sócio, né, fazê-lo responsável em relação à empresa por ele administrada. Tem alguns pontos lá que autorizam isso, né? É que você não pode assim simplesmente autuar um sócio pelas dívidas da empresa, a menos que esse sócio tenha feito isso, ou tenha feito aquilo, ou tenha feito qualquer outro tipo de coisa. E mesmo assim, para você autuar a pessoa física, tem que ter um fundamento aí, né, de uma lei que autorize você a autuar a pessoa física em nome da pessoa jurídica da qual ele era sócio. Não solidariamente, né, porque não existe solidariedade se não tiver dois polos, né? Atuar diretamente. Tipo assim, responde pelo débito fiscal. Quando fala responde solidariamente pelo débito fiscal, tem que ter o outro polo para ter a solidariedade. Agora, no artigo 12 tem algumas situações onde responde pelo débito fiscal, por exemplo, o espólio, pelo débito do recursos, etc, etc. Só para dar um pitaco aí na hora que vocês forem examinar esse caso aí. Então, as vistas estão concedidas, né? Eu acho que o debate é bem interessante. Então, encerramos aqui o julgamento com a saída do caso em vista. O posto Piratininga, Osasco, o auto 5023-064. Então, encerrando o julgamento com vistas para o doutor Adolfo Bergamini e para o doutor Flávio. Então, seguindo aqui a nossa pauta, temos agora aqui o terceiro caso, 5034-909, Doce Fruta, Indústria e Comércio de Produtos Alimentícios, é um recurso de ofício, o doutor Adolfo é o relator, não temos advogado, não temos sustentação oral. É o de ofício, né, Pedro? Posso registrar sua sustentação oral, Pedro? Sim, pode registrar, mas nós estamos Pode concordando. registrar?
É um caso de exportação em que a Realizada. autuada comprovou posteriormente a exportação de algumas notas fiscais e o próprio autor do feito reconheceu essa comprovação. Então, nós somos pelo não provimento do recurso de ofício. Tá. Isso, agora eu tenho. Então, eu vou registrar como sustentação oral sua. Pode ser? Só falta. Peraí, deixa eu achar aqui o seu número que não apareceu. Mas eu tenho aqui. Bom. Em algum Tá, lugar Pedro. guardado. Mas é Pedro de Oliveira Abraão, né? Que aqui aparece, às vezes Sim. aparece já pronto, mas tá aqui o seu RG. Já estou com o ativo fixo da Câmara, é isso? Não, estava aparecendo antes, mas agora eu não sei por que não apareceu. Apareceu o Pedro de Oliveira, mas não o número. Porque o número acho que tem que botar o primeiro, não, mas agora não tá, acho que apagou tudo. Já estava ativo fixo, sim. Já estava ativo fixo. É o nosso representante fiscal oficial. Então, gravando a sustentação oral, recurso de ofício. Então, com a palavra, o relator, doutor Adolfo Bergamini, para a leitura do relatório e voto. Eu acabei de fazer o registro do voto. É um caso que não tem nem graça de falar, porque, como o Pedro comentou, a acusação veio aí de uma cobrança de CMS por exportação não comprovada, mas na tramitação da fiscalização e do processo aqui estadual, o contribuinte comprovou grande parte, e aí, em primeira instância, foram cancelados parcialmente os itens 1 e 2 e totalmente 3 e 4, e o próprio fiscal concordou, né, que teve comprovação posterior. Então, eu estou concordando com a primeira instância, concordando com o fiscal e com o parecer da representação fiscal para negar provimento do recurso de ofício. Ok, então, registrado. Estão abertos os debates. Acho que não tem nem a lead, né, propriamente dito, eu acompanho o relator. Acompanho o relator. Igual para a pessoa que tem PEP no meio. Fala, né? Então, já, né, com a concordância também da representação fiscal, então, encerrando os debates, e vamos verificar o quórum para iniciar a votação. Então, iniciando a votação. Então, todos acompanharam o relator, no caso da Doce Fruta, Indústria e Comércio. Então, o resultado é o recurso de ofício conhecido e não provido. Então, encerrando a votação e encerrando o julgamento desse caso. Então, vamos passar para o próximo, é o quarto da pauta, o auto de infração 5035-227, auto posto do Bosque Limitada, relator doutor Rubens, é um recurso ordinário. Então, Rubens com a palavra, hoje é aqui o dono da pauta, né, Rubens? Juiz exclusivo tem que produzir, né? Senão não tem como. Então é o seguinte, essa é um outro posto de gasolina, tá? Desta vez a acusação é de emissão de notas fiscais consignando informação falsa quanto ao destinatário. O contribuinte indicou como destinatário uma transportadora, a LIMV, como sendo, né, essa adquirente do combustível, e essa transportadora escriturou créditos através dessa documentação fiscal, sendo que o fisco constatou que o combustível havia sido de fato vendido a terceiros. Contextualizando a situação, comum o imposto de combustível, a portaria CAT 6 de 2015 possibilita ao contribuinte paulista emitir nota fiscal para englobar os cupons fiscais emitidos na venda de mercadorias para o mesmo destinatário,
dentro do mesmo mês. Desta forma, esse destinatário poderá se utilizar dessa nota fiscal para calcular e se creditar do ICMS nos casos em que tem direito, tá certo? Então, o posto vai emitindo um monte de cupomzinho, tá? E no fim do mês emite uma nota fiscal com destaque, uma nota fiscal para que essa transportadora, enfim, possa calcular o crédito e se creditar, tá? O autuado foi notificado a comprovar a efetividade das operações de venda de combustível e peças de caminhão discriminadas das notas fiscais que tem como empresa destinatária essa transportadora. O item 4 da notificação solicitou a apresentação dos cupons fiscais que compunham cada uma das notas fiscais. Aí começa a história, né? Chuvas fortes danificaram o servidor que armazenava as informações referentes ao cupom fiscal assinado, pagamento, etc. A esse respeito, o fisco afirma que, nessa época, o contribuinte já utilizava o equipamento de SAT e emitia os cupons fiscais eletrônicos, cujos arquivos digitais são enviados à Cefaz, e, portanto, poderiam ser consultados pelo contribuinte para elaborar a planilha com as informações solicitadas. O autuado emitia notas fiscais para englobar cupons fiscais antigos, ao passo que a referida portaria determinava que as notas fiscais emitidas devem englobar apenas as operações do próprio mês. Quanto aos comprovantes de pagamento pelas vendas referidas nas notas fiscais, alega que a chuva também destruiu tudo, tá? Era tudo cheque de terceiro, enfim, aquela história, né? E o autuado deixou de apresentar seus arquivos fiscais e contábeis. Solicitado a apresentar provas das vendas à transportadora em questão, de novo a história da chuva, tá bom? E ele falou que essa transportadora teria pago R$ 3.400.000, tudo com cheque de terceiro. Apresentou alguns prints de mensagens trocadas por WhatsApp durante o período com o responsável pela transportadora. Apresentou o comprovante de depósito bancário de cheques feitos no autoatendimento bancário, sem identificação da fonte pagadora. E na análise do fisco, o contribuinte não apresentou o contrato comercial com a transportadora, não apresentou arquivo com a relação detalhada dos cupons fiscais emitidos para essa transportadora, só isso já seria suficiente, tá? E não apresentou os comprovantes de recebimento financeiro, que fosse possível identificar com segurança quem foi o responsável pelos pagamentos. Há uma série de omissões e irregularidades na emissão dessas notas fiscais, mas o que traz a absoluta convicção da emissão da nota fiscal com indicação falsa contra o destinatário é o relatório de folhas tais seguintes, onde se constata que, em diversos casos, o posto do Bosque emitiu cupom fiscal com erro na identificação do CNPJ com a respectiva razão social, ou seja, utilizou o CNPJ de uma empresa com a razão social de outra. Não dava para identificar quem comprou. Nenhum dos cupons fiscais do demonstrativo 2 foram emitidos com o CNPJ e razão social da transportadora, portanto, não poderiam ser usados, né, para emitir aquela nota fiscal. Então, o autuado emitiu cupom fiscal com erro na identificação do destinatário, emitiu notas fiscais com destinatários diversos ou sem destinatário e consignou falsamente como destinatária dessas notas fiscais a transportadora LMV. Para mim está perfeitamente comprovada a acusação fiscal, não são presunções como sustenta o autuado, o fisco instruiu a autuação com robustas provas que não foram contestadas pelo autuado. As justificativas apresentadas pelo autuado, nos pontos onde apresentou alguma, né, são nebulosas e improváveis, envolvendo uma suposta tempestade, né, que teria destruído tudo, enfim, pagamento com cheque de terceiro, WhatsApp, enfim. Essas alegações não possuem qualquer força em face do conjunto de elementos concretos apresentados pelo fisco, comprovando documentalmente que os cupons fiscais reunidos pelo autuado das notas fiscais emitidas para essa transportadora representaram venda para outras empresas ou não seria possível identificar o comprador. Não tem vício no lançamento, multas na lei, 507 não se aplica, nega o provimento ao recurso ordinário, mantendo, então, a autuação. Ok, obrigada, Rubens. Os debates são abertos. Estamos de acordo, senhora presidente. Eu acompanho. Acompanhe a relatora, presidente.
Eu também acompanho o relator em razão de todo esse conjunto que foi falado, porque hoje a questão de chuva e tempestade está uma coisa séria. Eu lembro do vendaval de Boituva, não sei se vocês são dessa época, que assim, deu um vendaval em Boituva e destruiu o documento a 200 quilômetros de distância, era uma coisa assim, A gente jogou, né, hilária. Rubens, na segunda câmara, um tempão atrás, né? Julgamos. Saiu no famoso. jornal, trouxe o jornal, é isso? Não. Foi um Eu tempo lembro atrás, de foi ficar- O 2010, jornal 11, falou sei lá, que teve foi. um negócio lá em Boituva, mas os ventos chegaram lá a 150 quilômetros e teriam destruído também porque toda vai que a a papelada. tempestade que aconteceu no Rio Grande do Sul destruiu tudo, quem sabe? Do Rio Grande do Sul É a uma gente situação acredita. agora essa questão da chuva, porque é um fato, Porto caso Alegre. fortuito, pela lei exclui, não lei tributária, mas lei civil. Agora, tá tão rotineiro, né, que você já não pode mais considerar como caso fortuito uma chuvarada dessa, né? Você já tem que ter um sistema de backup, de informação, não, né? É que na Com época certeza. ele já emitiu o cupom fiscal eletrônico no SAT, então a coisa não era, não ficava ali na chuva, assim, já estava no sistema da Cefaz, né? Sim, claro, eu só estou assim, só brincando mesmo com a situação, que a situação está crítica atualmente, mas não é o caso aqui, né? Logo Então, que eu comecei a jogar, eu era Ah. recém-formado, uma empresa que não é que eu atendia, mas eu fiz parte da equipe que fez. Ele falou que ele fez o planejamento da Kombi. Eu falei, como é que é isso? Coloca os livros, que é tudo de papel, né? Põe os livros, notas, fica tudo na Kombi, joga no barranco e toca fogo. Tem que estar tudo bem guardado na nuvem, né? Então, encerrei aqui os debates, né? Aí temos que verificar o quórum. Então, acompanho também o relator, no caso. E Deixa eu botar aqui que tá dando problema aqui. é para você estar aparecendo? Para mim que É verificar quórum, né? Tá. Então, iniciando a votação. Então, foi unânime, todos acompanharam o relator doutor Rubens, recurso ordinário do Alto Posto do Bosque, conhecido e não provido. Esse é o resultado do caso, encerrando a votação e encerrando o julgamento do caso. Então, agora vamos passar para... Bom, é o último da pauta, é o auto de infração 5035.609, Fundação João Paulo II, é um recurso misto, eu sou a relatora, não temos advogado presente. Deixa eu ver aqui se tem que gravar a sustentação oral, só um instante. É ausente, né? Sustentação oral, recurso de ofício. Não tem sustentação oral para o ausente, tem só no recurso de ofício. Então, eu vou selecionar o doutor Pedro de Oliveira Abraão. Vamos ver se agora aparece. 14, né? Agora ficou gravado aqui. Então, gravando a sustentação oral. Então, eu vou ler aqui, ler o relatório e o voto. Então, é um recurso ordinário e de ofício, né? Foram interpostos contra a decisão monocrática que julgou parcialmente procedente o auto de infração, reconhecendo a concomitância de instâncias, né, nas esferas administrativa e judicial, com a redução da multa de 100% para 50%. A acusação fiscal, então, é uma de falta de pagamento do imposto, né, por não efetuar o recolhimento do imposto até o momento
do desembaraço aduaneiro. Então, é o ICMS importação, né? Uma importação para o ativo fixo. O órgão julgador entendeu pela concomitância, né, pela existência de concomitância entre o objeto da ação judicial e a autuação administrativa, que constitui o crédito tributário, então, se é devido ou não o pagamento do ICMS no desembaraço aduaneiro. Então, em consequência, o julgamento do mérito da acusação fiscal ficou prejudicado. Então, no parecer ao recurso de ofício, a representação fiscal pediu não provimento, pedindo para ser mantida a decisão recorrida, então, ou seja, concordou com a recapitulação da penalidade, da hipótese prevista no artigo, para a hipótese prevista no artigo 85.1, a linha E da Lei 6374, né? Então, há essa concordância. Então, eu já digo que, então, o recurso especial, em razão desta concordância, né, ele, o resultado é conhecido, né, e não provido com relação a essa recapitulação da penalidade. O recurso especial, então, passando ao recurso ordinário, especial não, desculpa, ordinário, é que esses dias eu estava falando especial já para a sessão de amanhã. O recurso ordinário da autuada pleiteia, então, a nulidade da decisão recorrida por vício de falta de fundamentação e motivação, por não ter analisado o mérito, né, em razão de ter entendido que há essa concomitância de instâncias, né? Então, a autuada alega que não há essa concomitância entre a lide e a matéria tratada no mandado de segurança. E aqui eu cito o número do mandado de segurança, dizendo que o processo judicial questiona a imunidade, de acordo com o artigo 150, inciso 6, sua linha C, da Constituição Federal. E argumenta que, no caso em tela, é caso de isenção, né? Que não configurou o fato gerador, não cumulatividade, juros e multa. E, subsidiariamente, requer a reforma da decisão para anular o AIM, o auto de infração, em razão de todos os argumentos apresentados no recurso, né, que não foram apreciados em razão desse acolhimento do pedido de concomitância de instâncias. Então, o que eu digo é que não há, né, eu entendo que não há essa nulidade da decisão recorrida, justamente porque eu entendo que há essa concomitância, né, de instâncias, concordo com a decisão recorrida, que entendeu pela impossibilidade de apreciação da impugnação administrativa, tendo em vista a existência da ação judicial com pedido de liminar no mandado de segurança. E, consequentemente, a renúncia do contribuinte ao direito de litigar sobre a mesma matéria em âmbito administrativo. Aí aqui eu trouxe trecho da decisão recorrida, né? E digo, então, concordando, cito a petição inicial de folhas 8 a 63, juntada pelo AFR autuante, e vejo que tratam da mesma matéria, né? A imunidade que foi arguída, que seria também aqui essa questão de não recolhimento, né, de razão do desembaraço aduaneiro das mercadorias importadas pela entidade que estavam em vista de ocorrer e o MSP preventivo. Então, entendo que os autos devem ser encaminhados à PGE, citando o artigo 30, parágrafo 1º da lei, e com relação, então, à questão da multa, tendo em vista a liminar concedida no mandado de segurança, né, que é uma matéria arguída pela recorrente, pela autuada, então é a questão do parágrafo 3º do artigo 30 da Lei 6374, que exige o depósito, né? Então, não há notícia do depósito do montante integral. Então, embora a lavratura da autuação esteja autorizada para prevenir a decadência, a não incidência de multa somente ocorre com o depósito integral do montante, que não ocorreu no presente caso, citei a súmula
14 desse tribunal. Então, com relação ao recurso de ofício, então a própria representação fiscal, né, pugnou pelo seu não provimento, considerando que a decisão a posse fundamentou no sentido de que o próprio autor do feito teria admitido o equívoco, né, que é essa questão da recapitulação da multa, e com relação ao recurso ordinário do contribuinte quanto à exigência do imposto, entendo pelo encaminhamento dos autos à Procuradoria, e com relação à multa, mantenho a multa aplicada já reduzida, né, como exposto. Então, conheço parcialmente do recurso ordinário e nego-lhe provimento. E do recurso de ofício também conhecido e negado provimento. Este é o voto, então, estou à disposição para debates, esclarecimentos. Eu É concordo. até Eu concordo. parecido com o que teve semana passada, né? Parte. Estamos de Claro, acordo, não sei. senhora presidente. Eu acompanho também. Acompanham a relatora. Então, podemos aqui encerrar os debates e verificar o quórum. Iniciando a votação. Então, encerrando aqui a votação, foi unânime o caso da Fundação João Paulo II, que temos o recurso, o resultado é o recurso ordinário conhecido e não provido, é conhecido parcialmente, né? Porque temos a parte do encaminhamento dos autos, é a parte não conhecida, né? Encaminhamento dos autos à PGE, e então não provido na questão da multa, e o recurso de ofício também conhecido e não provido com relação à redução da penalidade. Então, encerrando aqui o caso, e com isso encerramos a pauta de hoje. Deixa eu ver aqui, deixa eu ver se está tudo encerrado. Falta encerrar o julgamento desse, então encerrando o julgamento. Aqui eu só estou com uma dúvida, até vou perguntar para que vocês acham. Aparece uma situação de houve recapitulação da infração ou penalidade sem redução do valor do crédito, que é para assinalar. E isso foi anteriormente, né? Já. Eu acho que aqui seria o caso de assinalar, né? Foi Eu acho que anteriormente. assinala porque o crédito Assinar. inicial está reduzido, né? Então, eu acho que é em relação ao crédito inicial, né? O crédito lavrado. Inicial, né? Eu entendo que sim também. Sabe aparece aqui essa mensagem, quer dizer, aparece sempre, mas aqui eu acho que é o caso sim, Sim. porque houve, né, o recurso de ofício está sendo negado provimento, né? Isso. Então eu vou assinalar. Inclusive está até assim ativo para assinalar. Então vou gravar isso. São situações especiais informadas. Então, com isso, eu encerro o julgamento. Pronto, encerramos a pauta de hoje. Tudo encerrado. Hélio, você nos ouve? Sim, presidente. Então, podemos encerrar a sessão, né, a gravação. Finalizamos. Então, sessão de julgamento encerrada.